Boa tarde a quem estiver assistindo essa aula, evidentemente que gravada, né? Porque no momento nós não temos ninguém aqui acompanhando online. Bom, mas isso não é um problema. Se você não está acompanhando a aula online, você poderá acompanhar a aula gravada. Isso é permitido, né? Seria ideal que os alunos estivessem aqui para acompanhar a aula online, né? Mas se não estão, poderão ver a aula gravada depois. Né? Essas aulas estarão, evidentemente, gravadas lá no Siga A. No Siga A, vocês conseguirão acessar todas as aulas gravadas, inclusive essa daqui, que é a segunda aula desse curso de meteorística. A primeira aula desse curso aconteceu sexta-feira passada, onde nós trouxemos aí a introdução sobre a disciplina de meteorística, né? O que é a meteorística, a introdução às heurísticas, um pouquinho sobre problemas NP-hard, alguns algoritmos, vamos dizer assim, como por exemplo, algoritmo guloso, e até uma resolução de um problema aí, com essa característica NP-hard, que é o problema do caixeiro viajante, né? Nós trouxemos aí a resolução de uma dada configuração do problema do caixeiro viajante, usando o algoritmo guloso e também usando a busca tabu, ambos em MATLAB. Nós não detalhamos essas coisas, né, mas mostramos ali como eles se diferem, por que é importante você ter metas heurísticas, né, por que as heurísticas às vezes não são suficientes e por que é importante você ter metas heurísticas para problemas com essa característica que o número de soluções factíveis é exponencial. Né? Essas coisas foram discutidas na aula passada, então o aluno que estiver acessando essa aula aqui e não tiver visto a aula introdutória, eu recomendo que volte na aula de introdução, na aula número 1, onde a gente fez uma introdução à disciplina, explicamos aí o que são as meteorísticas e por que usá-las, né? Inclusive, explicamos um pouco sobre os problemas os quais, né, se usam as meteorísticas, né? Os problemas com essa característica de um número de soluções exponencial e não polinomial. Agora, já nessa aula 2, né, nós já vamos bater um papo aí sobre algumas meteorísticas em si, né? Como é o caso do Simulate Annealing, da busca tabu, colônia de formigas e essas aí, né? Nessa aula de hoje, tá? Na aula seguinte, nós falaremos de mais algumas e depois da próxima aula é prova. Vou abrir o Siga A nesse exato momento aqui para mim dizer qual é a data da prova mais uma vez, para o desavisado que chegar aqui, né? Já ter essa informação também sobre a data da prova, tá? Relembrando, na aula do dia 10, que foi a aula passada, nós falamos da introdução, falando do Siga A, um vídeo maravilhoso sobre esse tema. Hoje, dia 17, nós estamos trazendo aí, então, algumas meteorísticas. No dia 24, nós traremos mais meteorísticas para vocês. E no dia 1 do 10, aí uma avaliaçãozinha sobre essas meteorísticas que nós veremos aí nessa aula e na próxima, tá bom? No dia 1 do 10. E algoritmo genético ficará para depois dessa avaliação, para outro momento, tá? Então, começamos aí com com esse primeiro conteúdo, né? São os algoritmos, e evidentemente que, né, já vamos discutindo, deixando algumas dicas aí para uma possível avaliação. Como nesse momento exato que eu não tenho nenhum aluno presente, eu vou pensar em uma maneira de obrigar vocês a participar dessa aula, né? Porque é onde vocês vão tirar dúvidas se não participar da aula, né? Senão a aula vira uma apresentação gravada, que não é o objetivo. Tá bom? Dito isso, vamos lá para o conteúdo em si, tá? Então, vamos começar falando aqui sobre os métodos de otimização, né? Nós temos os métodos exatos e as heurísticas, né? Conforme a gente viu na aula passada. Os métodos exatos estão fundamentados em matemática, enquanto as heurísticas têm uma fundamentação numa ideia de decisão, né? Numa ideia de inteligência artificial. A vantagem dos métodos exatos é você encontrar uma solução ótima, né?
Já a vantagem das heurísticas seria a implementação e te dar soluções de forma rápida, né? Como eu disse, os problemas NP-hard, se você for tentar usar métodos exatos, pode ser que você fique aí muito tempo procurando a resposta, né? Pode ter um custo computacional muito grande para te dar a resposta. E talvez com a heurística você encontre aí uma resposta muito mais rápida e seja uma resposta satisfatória. Né? As desvantagens dos métodos exatos é a modelagem mais complexa, o tempo que vai gastar, e nem sempre você vai chegar à solução viável, né? Rapidamente. Né? Já a heurística, pode ser que você aplique a heurística no seu problema e não dê nada, né? Não chegou em nada, vai ter que tentar outra metaheurística, né? Pode ser essa. Então, isso aí só para começar, tá? Significa que nós teríamos aqui um guarda-chuva, de um lado dos algoritmos exatos, né, da programação, otimização linear, você tem lá o branch and bound, programação dinâmica, né, os métodos da programação linear. E, de outro lado, você tem as heurísticas, né, heurísticas específicas e meta-heurísticas. Né? Lá nas meta-heurísticas, hoje, por exemplo, estudaremos o simulate annealing e a busca tabu. Né? Vamos ver também aqui na aula de hoje colônia de formigas. Né? O algoritmo genético veremos mais à frente, existem outras meta-heurísticas também. Tá? Os métodos heurísticos, eles têm um processo de otimização de busca para encontrar a melhor solução viável, considerando o objetivo do problema e o conjunto de restrições. Né? Você tem um problema, tem uma função objetivo, maximizar alguma coisa ou minimizar, né? Maximizar um lucro, minimizar um custo, e você tem, evidentemente, um conjunto de restrições. E nós buscamos, evidentemente, a melhor solução viável. Né? Os problemas, eles podem ser modelados como problemas de maximizar ou minimizar, né? Conforme eu já disse, né? E sujeitos a um conjunto de restrições. Né? Mais à frente, nós vamos ter a oportunidade de ver mais alguns. Até aqui nesse curso, nós trouxemos o problema do caixeiro viajante, que é um problema que você quer minimizar a distância, né? Outra característica do que estamos estudando é o fato de tentar encontrar soluções ótimas, ou pelo menos aproximadas, para problemas NP-hard. Este problema que eu já expliquei para vocês, cujo número de soluções cresce de forma exponencial, né? E as heurísticas, elas são, né, uma ferramenta eficiente, rápida, para resolver os problemas NP-hard. Em otimização, heurísticas são definidas como sendo uma técnica que procura boas soluções, próximas da optimalidade. Não necessariamente a solução ótima, mas algo muito próximo. Porém, o preço que você paga, né, esse preço de talvez não ter a solução ótima, ele te dá, em contraponto, um custo computacional razoável. Você não vai ficar a sua vida inteira tentando resolver um problema para achar uma solução ótima. Se você pode achar uma solução tão boa quanto em segundos, né? Então, as heurísticas, elas entram aqui, né? Essa é a vantagem dela, né? Claro, se tem vantagem, então também tem desvantagem, né? A grande desvantagem das heurísticas reside na dificuldade de escapar de ótimos locais. Sim. O estudante aqui, ele já passou pela disciplina de cálculo, ele lembra dos ótimos locais e dos ótimos globais. Dependendo como sua heurística funciona, ela pode ficar presa, né? Você pode ficar preso num vale onde tem um ótimo local e não conseguir escapar dele. Isso é um problema, mas dentro das próprias metaheurísticas a gente trabalha maneiras de dar um jeito de sair, tá? De sair desses ótimos. A gente vai ver mais adiante aí como é que funciona isso aí. Tá? O grande desafio da otimização combinatória é produzir em tempo competitivo soluções tão próximas quanto possíveis da solução ótima. Né? Então, o desafio é o seguinte. Você tem um número de soluções que é 10 fatorial? Tudo bem. Vamos tentar, em tempo satisfatório, encontrar soluções aí que você fique satisfeito. Seu problema seja razoavelmente resolvido com isso. Seguimos. Um problema clássico aí para se resolver usando metaheurísticas é o problema da mochila. Vocês conhecem o problema da mochila?
O problema da mochila é o seguinte, você tem uma mochila, só que ela não cabe tudo, né? Ela cabe alguns produtos, né? Vamos imaginar que você é um ladrão, entrou na loja com a mochilinha e vai colocar alguns produtos na sua mochila e depois vai vazar fora. Só que é o seguinte, não dá para colocar a loja inteira na sua mochila, dá? Não dá. Você tem que escolher alguns produtos. Se tu entrou na loja, pegou um produto caríssimo, legal para você. Legal quer dizer, legal o seu lucro, né? Porque você deveria estar na cadeia. Agora, se você começou a pegar umas porcarias e colocar na mochila, aí você vai sair do prejuízo no final. Essa cadeia nem vai valer a pena. Então, o problema da mochila é um problema que consiste no seguinte: você tem uma série de objetos, cada um tem um valor, e você quer colocar o maior valor dentro da sua mochila. Só que a sua mochila tem uma capacidade, né? Então, você vai ter um vetor solução, que ele vai ter a seguinte característica: vai ter só números binários, 0, 1, 0, 1, 0. É o seguinte, o objeto está fora da mochila. 1, o objeto está na mochila. Isso aqui é um vetor solução. O que você está pensando aqui? Ó? O produto número 1, não vou levar porque não vale muita coisa, vamos deixar fora. O número 2, parece que é um produto que tem um valor legal, vou colocar na mochila. Então, é 1. Então, sua configuração é essa daqui, 01, 01, 01, 1, né? Ou o produto está dentro ou está fora da mochila. Veja que essa representação é diferente do vetor solução para o problema do caixeiro viajante, que a gente viu na aula anterior. Por quê? Porque o problema do caixeiro viajante, eu não disse se você vai passar ou não na cidade, você vai passar em todos. A questão é a ordem das cidades. Então, aqui, por exemplo, aqui, nessa configuração que nós temos aqui na tela, você está indo da cidade 1 para a cidade 6, depois vai para a cidade 3, depois para a 5. Uma outra solução mudaria números aqui de posição, né? Quer dizer, você inverteria a ordem das cidades que você está passando, mas você passaria em todas. Então, você nota que a maneira de se configurar o vetor solução para uma resposta depende da característica do sistema. No problema da mochila, você vai montar um vetor binário, com zeros e uns. Ou o produto está na mochila ou não está. No caixeiro viajante, é um vetor com o número que é o número daquela cidade, né? O nome daquela cidade. Aí colocamos números de 1 a 10, né? Significa que as cidades têm nome, 1, 2, 3. Mas vamos imaginar uma situação diferente. As suas cidades é Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Cuiabá. Então, o seu vetor vai conter o nome da cidade. Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Cuiabá. E assim por diante. Tá bom? Seguimos. Essa representação. Vamos entender o que é obter um vizinho. O que é um vizinho de uma solução, então? Por exemplo, no problema da mochila. Eu tenho uma solução que ela mostra quais produtos estão e não estão na mochila. Eu tenho os produtos aqui do número 1 ao 10, são todos produtos. Aqui nessa solução, o produto 1 não está na mochila. O 2 está, o 3 não está, o 4 está, o 5 está, e assim por diante. Vamos pegar essa solução e fazer uma única modificação nela. Nós vamos ter outra solução, né? Significa que eu estou com a minha mochilinha aqui com os produtos, dou uma olhadinha, falo, a polícia vai demorar um pouquinho para chegar, vou trocar um produto aqui, que tem um produto aqui que não está valendo muita coisa. Deixa ele fora e pego um produto mais caro para pôr na mochila. Por exemplo, ali você vê o produto número 6. O produto número 6 não estava na mochila. A gente vai colocar o produto número 6 na mochila, né? Então, a gente diz que a gente aplicou um movimento aqui e obteve um vizinho, né? Nós vemos que todos os outros números são iguais e apenas o produto 6 mudou, né? O produto 6 não estava, entrou na mochila. É claro que para o produto 6 entrar na mochila, eu devo ter restrições, que é a capacidade dessa mochila. Será que o produto 6 cabe na mochila? Porque ali a gente só colocou ele. Será que cabe na mochila mais o produto 6? Ou será que eu tenho que tirar um outro? Tá, mas aí é analisar, né? Tá bom? Então, isso aí é a maneira de você obter um vizinho. Se eu estivesse trabalhando com caixeiro viajante, né, estava indo da cidade 2 para 3, eu poderia trocar, ir da 2 para 4. Né? Maneiras de se obter um vizinho, uma solução vizinha, tá? Então,
Eu já tinha mencionado anteriormente, mas existem duas possibilidades quando se trabalha com meta-heurística. Uma é a solução única e outra é a população. Peraí, como é que funciona? Lembra que eu mostrei ali anteriormente? Aqui, ó, um vetor. O que é isso aqui? Isso aqui é uma solução única. Eu aplico uma mudança e tenho um vizinho, uma outra solução única. Se cada iteração minha, eu sair de uma solução única, eu estiver trabalhando em cima de uma única solução e for para uma outra solução que é única, então eu estou trabalhando aqui com a solução única. Isso vai acontecer no Simulink Annealing, Busca Tabu, GRASP, VNS. Agora, pode ser que ao invés de estar trabalhando em cima de um vetor, eu esteja ali com a matriz, né, com uma série de vetores, e eu vou aplicar as mudanças em relação a todos eles. Depois a gente vai entender um pouco melhor quando a gente chegar no caso do algoritmo genético, né, que trabalha dessa maneira aí, tá bom? Vamos começar então com o primeiro, né, o algoritmo mais simples possível, e que talvez seja o que eu recomendo vocês começar a brincar com ele, que é o Simulink Annealing. O Simulink Annealing, ele faz um processo bem básico, que é o seguinte: ele começa com a solução e ele vai diminuindo, né, algum parâmetro até chegar num parâmetro bem pequeno, né? O Simulink Annealing, se você traduzir, é o... Esqueci a tradução, desculpa. Mas, enfim, o que acontece aqui é o seguinte: você começa com a temperatura alta e vai quebrando essa temperatura, por exemplo. Começou com a temperatura alta, depois você quebra pela metade, depois você cai para 1/4, depois você cai para 1/8 e assim por diante. Vai se aproximando de um número próximo de zero. Tá? Vamos entender como é que é essa história aí, de forma bem simples, né? O annealing físico, né? Porque o nosso negócio aqui é simulator, não físico, né? O annealing físico, né? O cozimento físico seria o seguinte: o sólido ele é aquecido além do seu ponto de fusão e resfriado lentamente. Se o resfriamento é suficientemente lento, obtém sua estrutura cristalina livre de imperfeições. Tá? Agora vamos entender como funciona então o Simulink Annealing, né? Esse algoritmo aí desse rapaz aqui, ó. Tá? Vamos entender como é que ele funciona. Ele é empregado numa sequência de temperaturas decrescentes para gerar soluções de um problema otimizado. Então, como eu disse, você começa com a temperatura inicial e vai decrescendo na ideia de otimizando sua solução, chegar numa solução melhor sempre, né? Ou seja, você começa com um valor de T elevado, a cada passo você vai gerando soluções para que o equilíbrio daquela temperatura seja alcançado, né? A temperatura é rebaixada e o processo prossegue até o congelamento, ou seja, não se obtém mais nenhuma dimensão de custo, né? A sequência de temperaturas empregadas, juntamente com o número de iterações a cada temperatura, constitui uma prescrição de annealing, que deve ser definida empiricamente, né? Dependendo do seu problema. Analogia com o problema combinatório. Os estados possíveis de um metal correspondem às soluções de espaço de busca. A energia em cada estado corresponde ao valor da função objetivo. A energia mínima, se o problema for de minimização, ou máxima, se for de maximização, corresponde ao valor da solução ótima local, possivelmente global. Né? Então a gente já pensa na solução global aí. A cada iteração do método, um novo estado é gerado a partir do estado corrente por uma modificação aleatória disso. Olha só, a modificação é aleatória. Então tem uma solução, usa uma modificação aleatória para gerar um novo estado. Esse novo estado é de energia menor que o estado corrente e passa a ser o estado corrente, né? Se o novo estado tem uma energia maior que o estado corrente, né, então a probabilidade de mudar de estado para um novo estado vai ser dada por essa forma aqui, que é E elevado a menos delta sobre KT. K é uma constante específica aqui, tá? Esse procedimento é repetido até você atingir o equilíbrio térmico. Então, graficamente, seria isso, né? Seria isso aqui, ó. Você está procurando o equilíbrio, tá bom? Aqui está a temperatura, né? Baseada nessa fórmula aqui. Se a temperatura sobe, a probabilidade de aceitação sobe. Se a temperatura desce, a probabilidade de aceitação desce.
A probabilidade de um estado de energia Fi ser o estado corrente é dada por essa fórmula aqui, que é a densidade de Boltzmann. As altas temperaturas de cada estado têm praticamente a mesma chance de ser o estado concorrente. As baixas temperaturas, somente estados com baixa energia têm alta probabilidade. Atingido o equilíbrio térmico em uma dada temperatura, essa é diminuída e aplica-se novamente o passo de Metrópolis. Né? Isso aqui que nós vimos aqui atrás, né? O procedimento é repetido até atingir o equilíbrio térmico. O método termina quando a temperatura se aproxima de zero. Né? Você começou com uma temperatura muito grande, está diminuindo. Quando estiver muito próximo de zero, o método se encerra. Tá? No início do processo, a temperatura é elevada, né? É alta, né? E a probabilidade de se aceitar soluções de piora é maior. Né? Então, no início, você pode estar piorando a solução. Né? E elas são aceitas para escapar de ótimos locais. Tá? Então, pode ser que você está num ótimo local, então piorar não quer dizer necessariamente que seja uma piora. Soluções piores não quer dizer que sejam piores. Né? Tá bom. Porque você está possivelmente fugindo de ótimos locais. A probabilidade de se aceitar uma solução de piora depende de um parâmetro chamado temperatura. Quanto menor a temperatura, menor é a probabilidade de aceitar soluções de piora. Quer dizer, estamos diminuindo a temperatura e a gente começa a não aceitar tanto assim as pioras, ou seja, fugir dos ótimos locais. Quando a gente atinge o equilíbrio térmico, a temperatura é diminuída. A taxa de aceitação de movimentos de piora é, portanto, diminuída também. Né? As interações vão passando, a taxa de aceitação de pioras vai diminuindo. No final do processo, praticamente não se aceita piora. Tá? Vocês já pegaram a ideia, né? O final do processo se dá quando a temperatura se aproxima de zero. Você vai determinar aqui um valor bem pequenininho da temperatura, bem próximo de zero, e falar, bom, aqui encerra o programa, né? E não a solução de piora é aceita, então você tem um ótimo local. Né? O procedimento, computacionalmente falando, ele teria essa cara aqui, ó. Né? Você começa com a solução corrente na iteração zero. E você tem uma temperatura que é a temperatura corrente. Olha aqui que nós colocamos aqui uma temperatura final bem próximo de zero, 0,0001. Enquanto a temperatura for maior que isso, esse laço aqui vai ficar correndo, né? Ou seja, esse laço ele vai parar de correr quando a minha temperatura estiver muito próximo de zero. É o que eu tinha falado aqui em todos os slides anteriores, né? Aqui no caso 0,001, né? Quando a temperatura atingir essa coisa extremamente pequena aqui, aí a gente pode parar e ver o que nós obtivemos, tá? O que acontece dentro desse laço? Bom, dentro desses laços, nós temos as iterações. Cada movimento é uma iteração, né? O segundo laço aqui, ó, que começa aqui e termina bem aqui, ó, começa aqui e termina aqui, ele faz as iterações, né? Primeiro que ele atualiza o número de iteração. Segunda coisa é gerar um vizinho, né? Ah, você tem uma solução corrente? Legal, vamos gerar um vizinho para ela. Como que você gera um vizinho, né? Sua solução inicial era esse S aqui. O seu vizinho vai ser um S, aqui colocamos um S apóstrofo, né? A gente gera esse vizinho, utilizamos esse delta aqui. Nesse delta aqui é feito o seguinte, a função desse vizinho subtraída da função para o S que você tinha anteriormente, né? Você tem um S, você calcula a diferença entre esses dois, e aí você vai ter um C. Se essa diferença for menor que zero, então atualiza. Se essa diferença aqui, se esse cara aqui for menor que esse aqui, né, que é a outra possibilidade, então você vai atualizar da seguinte maneira, o S asterisco você vai atualizar. Se não, você toma um X pertencente a 0,1 e calcula aquela probabilidade para ver se você piora ou não, né? Que é a questão da piora. Terminou isso aqui, você terminou a iteração. E aí? Terminou a iteração, você checa aqui, ó, se a sua temperatura T é igual a Tx vezes alfa, né? Atualiza isso aqui e você vai refazer isso aqui, né? Se a sua solução não está boa, você vai refazendo isso aqui até terminar, até chegar nesse valor aqui da temperatura, enfim. Então, você terminou o seu programinha. É bem simples, né? Bem simples de fazer isso aí. Né? O aluno que quiser fazer esse programinha da disciplina com Simulate é livre.
né, vai ser feliz, né? Porque o Simulate Annealing, ele é para quem quer ser feliz. Para quem quer ser feliz, sem ter trabalho de fazer muita coisa. Não quer dizer que vai ser para ser feliz para quem quer, de fato, resolver um problema, né? Aí os fãs do Simulate Annealing vão ficar bravos comigo agora, depois desse comentário. Seguimos. Sobre as prescrições para os resfriamentos. Nós temos a primeira possibilidade, geométrica, que é quando você vai fazer o seguinte, com o T de K. Quem é o T de K, professor? O T de K é esse cara que apareceu aqui, ó. Nós vamos atualizar multiplicando ele por alfa vezes o T de K menos 1, que é o anterior. Né? T de K é a temperatura na iteração K, né? A Késima iteração, você tem a temperatura lá. A sua temperatura irá diminuir. Por quê? Porque você vai multiplicar por um alfa. Esse alfa aqui é um número entre 0 e 1. Por que é entre 0 e 1? Não pode ser 0, né? Evidentemente, e não pode ser 1. Se for 1, não muda nada. Se for 0, você transforma tudo em 0. E se for maior que 1, você está diminuindo a temperatura. Você está aumentando. Então, tem que ser um número maior que 0 e menor que 1 para você estar diminuindo. Agora, como é que você quer a sua diminuição da temperatura? Você quer que em cada iteração quebre a temperatura pela metade? Você quer que em cada iteração a temperatura quebre 1/3? Gente, depende muito do problema que você está trabalhando, essa escolha desse alfa aí, tá bom? O Simulate Annealing normalmente inclui o reaquecimento, seguido de novo resfriamento quando a quantidade de movimentos consecutivamente rejeitadas é alta. É comum trabalhar nas temperaturas mais altas com a taxa de resfriamento menor e aumentá-la quando a temperatura reduzir, tá? Para determinar uma temperatura inicial interessante, a gente tem que levar em consideração a seguinte coisa. Uma, média dos custos da solução vizinha. Gerar uma solução inicial qualquer, gerar um certo número de vizinhos, para cada vizinho calcular o respectivo custo e retornar com a temperatura inicial o maior custo das soluções vizinhas. Pela simulação, você tem as possibilidades de gerar uma solução inicial qualquer, partir de uma temperatura inicial baixa, né? Você já começa com a temperatura inicial baixa, conta quantos vizinhos são aceitos, né? Aqui em SA Max, se você tiver na dúvida quem que é SA Max, é esse parâmetro que aparece aqui, ó, né? Enquanto o número de iteração for menor que o número máximo de iterações, tá? O número a ser definido. Se o número de vizinhos for aceitos for alto, né, então você retorna a temperatura corrente como a temperatura inicial do Simulate Annealing. Caso contrário, você aumenta a temperatura, tá? E repete o processo. Nós temos decisões genéricas, né, na prescrição do Annealing, por exemplo, a temperatura inicial, a temperatura final, a taxa de esfriamento e as condições de parada, tá? São decisões genéricas. Sobre a temperatura inicial, essa deve ser alta o bastante para permitir um movimento livre entre soluções vizinhas. Pode ser escolhida a partir do conhecimento da variação da média de custo entre soluções vizinhas, ou, alternativamente, pode ser obtida por simulação, né? Fixa-se uma taxa de aceitação mínima de movimentos. A taxa de resfriamento, o alfa, né? A gente tem que olhar o seguinte: o equilíbrio térmico deve ser aproximado a cada temperatura. Em teoria, o número de iterações requerido cresce exponencialmente com o tamanho do problema, tá? Com o tamanho do problema. Então, de acordo com o seu problema aí, tá? Se você quer um resfriamento lento, você vai procurar um alfa bem alto, né? Bem alto, entre 0,8 e 0,99, tá? Esse T aqui, se você fizer ele T igual T sobre 1 mais beta T, com beta bem pequeno, o resfriamento será rápido, não só iteração por temperatura. Sobre a prescrição de Hayek, né, que é a mesma coisa do T aqui, né, você vai ter um resfriamento muito lento para C, esse valorzinho aqui, da ordem da profundidade do mínimo local mais profundo. A convergência do algoritmo está garantida quando K caminha para infinito, né, o número de iterações. Sobre a temperatura final. Em teoria, a temperatura final deve ser 0. Na prática,
algo muito próximo de zero, né? A gente sabe que não dá para chegar no zero. Você chegar a algo muito próximo de zero. Então, perto de zero, quantos queira. Né? Então, você pode especificar o número máximo de iterações do algoritmo, né? Para não ficar travado nisso aqui. Ou você identifica o congelamento do processo quando a taxa de aceitação de movimentos cai abaixo de um valor predeterminado. E, por último, a regra geral. Os parâmetros mais adequados para a aplicação do algoritmo só podem ser estabelecidos por experimentação. Você é o pesquisador, você conhece o seu problema, você sabe como trabalhar aí melhor do que ninguém. Opa, então já falamos aí do Simulated Annealing. Hora de falar um pouquinho de busca tabu. A busca tabu é um dos algoritmos mais fantásticos que eu já vi. E realmente, apesar das minhas divergências com as metas heurísticas, eu acho fantástico o algoritmo da busca tabu. Tá? É um método de busca local, envolve explorar o espaço de soluções, movendo-se de uma solução para outra, que seja seu melhor vizinho. Tem uma estrutura de memória para armazenar soluções geradas, ou as características delas, e essas características possibilitam essa coisa do tabu, que é uma maneira de você escapar de ótimos locais, né? Assim, uma solução, parece que você está caminhando para uma solução ótima, só que às vezes você está preso no ótimo local, você está caminhando no ótimo local e não vai conseguir sair dali. Então, a maneira de você sair dali dessa ideia da busca tabu é criar um tabu, falar, olha, eu sei que aqui tá bom, mas eu vou pular fora daqui. Qualquer solução que me apareça que seja dessa região está proibida, está sob tabu. Ou seja, você consegue pular fora desse lugar. Aí depois de um tempo você tira esse tabu dessas soluções, porque vai que você vai para outro lugar e não encontra nada melhor, você teria que voltar para lá. Então, depois de um tempo você pode tirar esse tabu dessas possíveis soluções, dessa região. Vamos entender como funciona a busca tabu? Maravilhoso algoritmo. Pessoal, imagina aqui essa situação. Aqui você tem uma função. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui na aula. Imagina essa situação. Você tem aqui o gráfico de uma função. E você pode estar procurando um valor ótimo, um valor mínimo. O mínimo global aqui está bem aqui, ó. Só que pode ser que você comece com a solução por aqui. Se você estiver aqui, ó, com a solução, provavelmente você vai cair para cá, por global. Só que se você estiver para cá, você vai cair nesse cara aqui, ó. E se o seu algoritmo, a ideia dele é sempre melhorar a solução, pegar uma solução e ir para uma melhor, como é que você vai sair para sair desse buraco? Né? Uma ideia é proibir essas respostas e aí você vai ter que pular para fora desse buraco com a solução mais ruim. E mesmo caindo numa solução mais ruim aqui, ó, você terá a oportunidade de investigar uma outra região, ou seja, talvez cair aí num outro ótimo, né? Então vamos entender, né? Então, aqui inicialmente nós temos a solução, vocês veem que a gente vai melhorando, ou seja, vai descendo ali para baixo. Pronto, chegamos no ótimo. Como sair dali? Ficamos presos, né? A gente não consegue sair desse ótimo, né? Então a gente gera o que a gente chama de tabu. A gente fala assim, olha, isso aqui está proibido. Todas as soluções aqui entram na lista tabu. A gente cria uma lista e fala que estão proibidas. Aí não tem jeito, né? Aí você é ejetado para fora dessa região e poderá investigar outros lugares e descobrir se existe um outro lugar melhor que esse, que seria um ótimo local, tá? Computacionalmente é inviável armazenar todas as soluções geradas, né? Então a ideia é o seguinte, armazenar apenas as últimas soluções geradas, apenas uma quantidade, né? Por isso que a gente fala uma lista tabu, é uma lista com um número de soluções aí que não presta e depois de um tempo a gente tira o tabu, né? É o seguinte, a gente vai atualizando essa lista, né? Ah, essa lista é ruim, essas daqui. Aí eu vou tirando as mais antigas, eu vou esquecendo e vou armazenando
vetores mais novos nessa lista, né? Tá? Então, a ideia é essa daqui, né? Criar uma lista tabu de movimentos reversos, né? Problema, uma lista tabu de movimentos pode ser muito restritiva e impedir o retorno à solução já gerada anteriormente. Então, a gente tem o critério de aspiração. Eu estou dizendo para vocês, a gente retira o status de tabu de um movimento sob determinadas circunstâncias. Exemplo, a gente pode aceitar um movimento, mesmo que ele esteja na lista tabu, se ele melhorar o valor da função objetivo global. Por exemplo, encontrei ali vários ótimos locais, né? Um daqueles que estava em tabu era o melhor de todos, né? Aspiração por default, por defeito, né? Realizar o movimento tabu mais antigo. É aquilo que eu falei. Aquele cara que eu coloquei no tabu há muito tempo, ele pode sair do tabu para um mais novo entrar na lista tabu. Né? Ou seja, nós temos maneiras de quebrar o tabu. essa é a verdade, né? Então, vamos lá. A busca tabu começa a partir de uma solução inicial. Você tem uma solução inicial, começa com ela. O algoritmo tabu explora cada iteração um subconjunto das soluções, né, da vizinhança, né, NS da solução corrente S. O membro S', o vizinho, né, ali dentro, é um valor melhor nessa região, segundo a função objetivo. Tá? Você tem uma função objetivo, você pegou uma outra configuração vizinha, ela é melhor, então você pode se mover para aquela, certo? Então, a que você estava se torna uma solução pior, né? E essa nova é a sua solução corrente. Tá? Se é maior ou se é menor aqui, depende se o problema é de maximização ou minimização. Se for de minimização, a nova solução tem que ser maior do que a antiga. O critério de escolha do melhor vizinho é utilizado para escapar de um ótimo local. Porém, essa estratégia pode fazer com que o algoritmo cicle, isso é, que retorne a solução já gerada anteriormente. Para evitar que isso ocorra, existe a lista tabu, que é uma lista de movimentos proibidos. A lista tabu clássica contém os movimentos reversos aos últimos movimentos realizados. Ou seja, eu estou colocando no tabu aquelas soluções que eu acabei de melhorar. Né? Estava numa solução, melhorei e fui para outra, aquela que eu estava eu já jogo na lista tabu. Tá? Funciona como uma fila de tamanho fixo, tá? É o seguinte, então, essa lista tabu é com um tamanho fixo. Vamos supor que ali cabem 20 vetores de solução. Quando entra um novo, sai um antigo. Entra um novo, sai um antigo, tá? Assim, na exploração do subconjunto V da vizinhança NS, da solução corrente S, ficam excluídos da busca tabu os vizinhos que são obtidos de S por movimentos M que constam na lista tabu. Então, eu já entendi que se eu fosse mudar para uma solução que está na lista tabu, não dá, né? Não rola. A lista tabu, ela tem justamente a função de reduzir o risco de ciclagem, de ficar preso ali, certo? Ela garante o não retorno durante um dado número de iterações que eu determino a uma solução que eu já visitei, tá? Mas também pode proibir o movimento para soluções que ainda não foram visitadas, né? Pode acontecer isso. Nesse caso, você tem a função de aspiração, é um mecanismo que retira, sob certas circunstâncias, o status de tabu. Para cada possível valor V da função objetivo, existe um nível de aspiração A de V. Uma solução S, linha, né, em V, ela pode ser gerada, né, aqui se acontecer isso. Se o F de S' for menor, se a função objetivo para S' for menor que o A da F de S, mesmo que o movimento M esteja na lista tabu. Né? Então, nós temos essa possibilidade. A função de aspiração A, ela é tal que, para cada valor de V da função objetivo, retorna outro valor a V que representa o valor do algoritmo que aspira para chegar ao V. Né? Do algoritmo, que o algoritmo aspira para chegar de V. Um exemplo simples de aplicação dessa ideia de aspiração é considerar essa ideia aqui. O A de F igual a F do S apóstrofo. O S apóstrofo, essa ideia aqui, o S apóstrofo, a gente usa essa simbologia aqui para identificar a melhor solução encontrada até então. Né? Então, essa é a melhor solução até o momento. Até aquele momento, essa é a melhor solução.
Então você pode aceitar o movimento tabu somente se ele conduzir a um vizinho melhor que esse. É um vizinho melhor que esse aqui, que é a melhor solução até então. Aí esquece o tabu e quebra o tabu. Esse critério se fundamenta no fato que soluções melhores que a solução S corrente, ainda que geradas por movimento tabu, não foram visitadas anteriormente, evidenciando que a lista de movimentos tabu pode impedir não somente o retorno à solução já gerada anteriormente, mas também a outras soluções não geradas. Né? Então, a lista tabu, por princípio, ela te impede de voltar no número que você já testou, mas pode te estar te impedindo de cair em um cara que você nem testou ainda. Tá? Então, cuidado aí. Duas regras são normalmente utilizadas para formar de forma a interromper o procedimento. Tá? Interromper o procedimento. Pela primeira, para-se quando é atingido um certo número de iterações, você melhora. Fazendo interações que estão melhorando, para com isso aí que não está dando certo. Segunda, quando o valor da melhor solução chega a um limite inferior conhecido ou próximo dele. Né? Você dá um limite inferior que você conhece ou está próximo, você pode parar também. Esse segundo critério evita a execução desnecessária do algoritmo quando a solução ótima é encontrada ou quando a solução é julgada suficientemente boa. Já tem uma solução que está ok. Para que eu vou continuar com esse negócio rodando aí, né? Os parâmetros principais de controle do método busca tabu são a cardinalidade, né, o tamanho da lista tabu, a função de aspiração A, né, que é quando você pode tirar o cara do tabu, a cardinalidade do conjunto V, né, de soluções vizinhas em cada iteração, o número máximo de iterações, sem melhor, né, são... Sempre dá uma olhadinha aqui se tem alguém entrando aqui, né? Não. Cada solução. Então, o pseudocódigo seria esse aqui, o processamento de busca tabu. Você tem uma solução inicial, você tem a melhor solução até então, né? E você está na iteração 0, certo? Então, você vai fazer o procedimento, né? Começa com o conjunto tabu vazio, sua lista tabu está vazia, e você vai inicializar aqui a função de aspiração A. Então, você começa o seu primeiro laço, que é enquanto a iteração menos a melhor iteração for menor do que o que você está esperando aqui, o número máximo, você vai fazer isso, vai atualizar a iteração, você vai gerar um vizinho, vai ver se esse vizinho é um elemento melhor, né? Se dá para mudar ou se não, certo? E que não seja tabu. Terminou de fazer isso, você atualiza a sua lista de tabu, que inicialmente está vazia, aqui você já vai ter um cara, né? Se é melhor, você atualiza a sua melhor solução que você tem, né? E você atualiza o cara que você está trabalhando. Atualiza a função de aspiração e retorna no começo. Você vai fazendo isso aí até você atingir o critério de parada. Opa! Bom, agora eu recomendo que você dê uma olhadinha aí com bastante atenção para esse pseudocódigo, mas é isso aí. Sim, é isso aí. Não tem muito mais coisas que isso, não. É só isso mesmo. É bem simples mesmo. E efetivo. É uma coisa maravilhosa a busca tabu. Recomendo que vocês escolham a busca tabu para fazer o trabalho computacional. Seguimos. Vamos falar um pouquinho da colônia de formigas, ou ant colony. A colônia de formigas, ela é uma meteorística baseada em população e inspirada no comportamento forrageiro das formigas. Vamos entender. Muitas espécies de formigas são quase cegas. Então, como é que elas conseguem caminhar, sair e voltar para o formigueiro, né? As formigas, elas têm uma comunicação que é realizada por meio do feromônio, né? A formiga, ela caminha e vai deixando um rastro de feromônio. Então, a outra formiga, ela encontra esse rastro e vai fazer o mesmo caminho, né? Não precisa enxergar, né? Necessariamente, né? Vamos aqui imaginar uma situação, ó. Formigas estão andando aleatoriamente. Aqui, colônia, formigas procurando alimento. Estão andando aleatoriamente. Aí essas formiguinhas aqui, ó, encontraram alimento. Essas aqui.
Então, as formigas, elas começam a se dirigir para cá, ó. Essas formigas que estavam espalhadas, elas começam a caminhar lá para o alimento que foi encontrado. A partir do momento, você vai ver que elas estão todas na mesma linha, né? Você vê que é uma trilha de formigas. Não estão mais espalhadas. Como que elas conseguiram fazer essa trilha? Usando o feromônio. Né? Então, ao caminhar, as formigas depositam no chão o feromônio, formando, deste modo, uma trilha de feromônios. As formigas, elas sentem o cheiro do feromônio e quando elas têm que escolher um caminho, escolhem aquele que tem a maior probabilidade, o caminho com a maior quantidade de feromônio. A trilha ajuda a formiga a achar o caminho de volta e as outras formigas a encontrar a fonte de alimentos. Agora, o que os experimentos notaram é o seguinte: imagina que você tem o formigueiro aqui, a fonte de alimento aqui. E você tem dois caminhos aqui, ó. Dois caminhos, uma ponte ali com duas possibilidades de caminhos. Inicialmente, você verá que as formigas elas podem pegar qualquer caminho, né? Podem pegar qualquer um. Mas depois que as formigas andarem um pouquinho, você vai ver uma dessas duas configurações, ou a primeira ou a segunda. Ou as formigas estarão indo por um caminho ou pelo outro, né? Por quê? Por que elas não vão continuar indo pelos dois caminhos? Porque elas andam por meio dessa trilha de feromônios. Se a maior parte do feromônio ficar do lado de cá, elas vão andar por aqui. Se a maior parte do feromônio estiver do lado de cá, elas vão andar por aqui, né? Vão andar por um caminho só e não por dois. Agora, o interessante é o seguinte: e se essa sua ponte, os dois caminhos tiverem tamanhos diferentes? Porque aqui eu coloquei dois caminhos com o mesmo tamanho. E se tiver caminhos diferentes, será que pode ser por aqui ou por aqui aleatoriamente? Não. Você vai perceber que elas sempre vão acabar indo pela ponte mais curta. Né? Essa que é a graça observada. Elas sempre vão acabar indo pela ponte mais curta. Né? A ponte mais curta é percorrida em menos tempo, fazendo com que mais formigas atravessem ela. Logo, mais feromônio na parte mais curta. Né? As formigas escolhem com maior probabilidade a ponte curta, com mais feromônio. As formigas artificiais são heurísticas construtivas. Elas constroem soluções de forma probabilística utilizando duas informações. A trilha de feromônio, que é algo artificial, que muda dinamicamente durante a execução do programa, de modo a refletir a experiência já adquirida durante o curso. E a informação heurística, específica do problema a ser resolvido. Específica do problema a ser resolvido. Então, aqui nós temos um pouquinho sobre as pessoas que idealizaram, né, o Ant Colony, ou Ant System, né, que é o primeiro algoritmo inspirado em colônia de formiga, né? E vamos aqui entender um pouquinho, né? Tá? Peculiaridades do ambiente das formigas utilizadas. Ao tomar um caminho, a formiga deixa no mesmo uma certa quantidade de feromônio. Uma formiga escolhe determinado caminho de acordo com a função probabilística envolvendo a distância desse caminho e a quantidade de feromônio presente neste. As formigas lembram os pontos por onde já passaram e não retornam a esses pontos até que tenham chegado à fonte do alimento. Né? Então vamos lá. Matriz de distância do problema do caixeiro viajante. Olha aqui uma configuração. Cidades do problema do caixeiro viajante. 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Então aqui estão as cidades. Qual que é a distância da cidade 1 até a cidade 1? É 0. Da cidade 2 até a cidade 2 é 0. Da cidade 3 até a cidade 3 é 0. Então, vocês veem que essa diagonal é sempre 0, porque é a distância da cidade até ela mesma. E nós temos a distância entre cada cidade e outra cidade. Por exemplo, a distância entre a cidade 1 e a 2 é 1. A distância entre a cidade 1 e a 3 é 2,2. A distância entre a cidade 1 e a 4 é 2. E a distância entre a cidade 1 e a 5 é 4,1. Nós podemos também olhar a distância entre a cidade 2 e a 1. Né? Vocês veem, então, que daqui para cima essa matriz é igual daqui para baixo. Né? Cada formiga, né, nós vamos pegar 5 formigas. Uma em cada cidade, cada formiga vai construir uma solução, movendo de uma cidade para a outra. Cada formiga dessa vai construir uma solução. No início, cada formiga é colocada em uma cidade diferente. Né? Pode ser de forma aleatória, mas em uma cidade diferente. Tá?
Então, vamos pensar nessa formiga que está na cidade de 4. Ela pode ir para 5, para 3, para 2 ou para 1. Né? Não. Se ela está na cidade I, né, vamos pensar na cidade I, não na 4. Então, ela vai se mover escolhendo probabilisticamente a cidade mais vizinha entre esses caminhos factíveis. Olha aí a formulazinha, né? Essa é a formulazinha. Seguimos. Mais formulazinha aqui, né? Para o valor heurístico, né? Para associar a aresta que ela vai andar, né? Vai representar a atratividade da formiga visitar a cidade J depois de visitar a cidade I, né? Então, ela está indo de I para J. O valor de napa e J é inversamente proporcional à distância, né? Ou seja, quanto menor a distância, mais atrativa, né? Então, vamos olhar aqui o que aconteceu. Formiga 1, ela tem 45% de probabilidade de ir para a cidade 2. 21% de ir para a cidade 3, 23% de ir para a cidade 4 e 11% de ir para a cidade 5. Então, ela vai para a cidade 2. Ela estava... Deixa eu voltar aqui na configuração. Está na cidade 1, né? E ela vai usando essas fórmulas aqui, ó, tá? Essa e essa. Ela vai para a cidade 2. Já a formiga 2 vai para a cidade 1, formiga 3 vai para a cidade 1, formiga 4 vai para a cidade 1 e formiga 5 vai para a cidade 2, né? Peraí, deixa eu ver se eu falei certo. A formiga 1 vai para a cidade 2, a formiga 2 vai para a cidade 1, a formiga 3 vai para a cidade 4, para não repetir, tá, gente? Você podia falar assim, por que a formiga 3 não vai para a cidade 2? Porque a cidade 2 já foi, né? E assim por diante, né? A escolha do candidato é de acordo com a probabilidade de transição, é feita de forma similar ao algoritmo da roleta dos algoritmos genéticos, tá? Então, de 1 para 2, de 2 para 1, de 3 para 4, de 4 para 5 e de 5 para 2. Né? Isso aqui é o passo 1, probabilidade de transição de cada formiga para cada cidade. Passo 1, né? No passo 2, olha só, 1, 2, 2, 1, 3, 4. Então, olha aqui, quem estava no 1, 2, aí 1, 2, 3. Quem era 2, 1, 2, 1, 4. Quem era 3, 4, 3, 4, 5. Quem era 4, 5, 4, 5, 2. Quem era 5, 2, vai para 5, 2, 1. Então, agora, nós vamos analisar as possibilidades. Ó. A formiga 1, a probabilidade dela ir para 3 agora é de 50%. Ela já passou na 1 e na 2. Então, ela vai para 3. A 2, ela vai para 4, né? A 3 vai para o 5. A 4 vai para o 2. E a 5 vai para o 1. Solução parcial do passo 2. Fazemos a mesma coisa no passo 3. E no passo 4 não tem muita escolha a mais, né? Então, tem que fechar o ciclo, né? Então, nós temos as soluções parciais, né? Aqui. Agora que você tem a solução parcial, você vai ver o comprimento da viagem de cada formiga, né? Pega a solução e vê o comprimento de cada um. Né? Aí está aí na tela o comprimento de cada um. Né? O que vai acontecer agora? O feromônio associado a cada aresta vai ter duas possibilidades. Evaporação ou depósito. Evaporação evita que o feromônio acumulado cresça ali e permite esquecer decisões ruins. Já o depósito significa que vai se tornar uma aresta mais atrativa, né? Então, depois que todas as formigas construírem suas rotas, o feromônio é atualizado. Tá? Temos essa formulazinha aqui de atualização do feromônio. Aqui que é a quantidade de feromônio excretada por uma formiga em cada iteração, tá? Então, o feromônio é atualizado por essa fórmula aí, que tem um coeficiente de evaporação e um de depósito, né? E aí, o que vai acontecer? Né? Vamos pensar aqui na aresta 3, 5, né? As formigas 1, 2 e 5,
1, 2 e 5 depositaram feromônios nessa aresta, certo? Suponha que Q igual 1 e 0, a contribuição de cada formiga, né? 3 e 5, 3 e 5, 3 e 5. Nós temos aqui a quantidade de feromônio depositado, né? Porque o L1, L2 e L5 são diferentes, né? Considerando um ρ igual a 0,5, a gente encontra a atualização do feromônio aqui, 0,785. Né? O número máximo de iterações e a estagnação. A estagnação é quando todas as formigas começam a seguir o mesmo percurso, né, causado pelo uso excessivo de crescimento de feromônio nas arestas de uma rota subótima. Né? É só andar muito por uma rota, pronto. Aí elas vão andar só por ali sem melhorar, né? Esse algoritmo funciona da seguinte maneira, né? Você começa com parâmetros do feromônio, né? E o Qzinho aqui constantes, e uma solução, que é a sua solução, a sua melhor solução até o momento, e você vai atualizando, né? Você vai atualizando. Você vai fazer para cada formiga, de 1 até a última, cada uma começa numa cidade, e por meio da fórmula da probabilidade, essa formiga vai escolhendo a próxima cidade, né? No final do percurso de cada formiga, você tem um comprimento da reta, que é o LK. LK, claro, dependendo de cada formiga, tem a formiga 1, 2, 3 e 4. Esse LK vai determinar aqui a quantidade de rastro, né, de feromônio deixado, né? Você vai fazer os cálculos, que é só a implementação das fórmulas. E aí o C aqui, o negócio aqui é esse C. A melhor rota não foi alterada nas últimas iterações, então você para. Né? Você está alterando para as melhores rotas. Senão, você retorna e continua fazendo isso até atingir seu ponto de parada. Esse é o ant colony, a colônia de formigas. Nós temos aí o ant colony optimization, né? Que é uma ideia de transformar a heurística ant system, o sistema de formigas, em uma meta-heurística, né? Então, ao invés de você utilizar o elitismo, você faz o uso de mais intensificação do que o ant system, né? Apenas a formiga best so far deposita feromônio. O que é best so far? Melhor de longe, né? As formigas removem feromônio para aumentar a diversificação, né? Porque aquele caminho ruim que tinha feromônio ali e que ia aumentando, mesmo sendo ruim, né? Nós vamos ter a possibilidade de remoção desse feromônio, né? Ambos os sistemas são constituídos por múltiplos agentes cooperando entre si. Ambos os sistemas utilizam um fator de cooperação através do qual acontece a sinergia entre os agentes, que é o feromônio. O feromônio representa a informação coletiva e é essencial no desenvolvimento de ambos os sistemas. Ocorre também a evaporação do feromônio, o que permite às formigas a possibilidade de explorarem novos horizontes. Os agentes dividem a mesma função em ambos os sistemas, que é buscar o menor caminho entre a origem e o destino, o alimento. O comportamento estocástico e local dos agentes na busca de soluções é estocástico, né? Não há, em ambos os agentes, a visão supra-adjacente. As formigas artificiais possuem movimentação discreta, sendo que seus movimentos consistem em origens e destinos discretos. Existe nas formigas artificiais um estado interno ou memória para que não haja sobreposição de movimentos. O depósito de feromônio no mundo artificial ocorre com base na qualidade da solução encontrada. Diferentemente do mundo real, onde as formigas depositam feromônio sob demanda. A aproximação para o modelo computacional. Formigas deixam feromônio em cada arco visitado após chegar ao destino. Na vida real, as formigas deixam feromônio durante os movimentos e não após chegar ao seu destino. Né? Além disso, nós temos o Particle Swarm Optimization, seja a utilização de enxame, né, ou de nuvem de partículas, né? Que vocês encontram nesse trabalho que está aí na tela. Foi inspirado no comportamento da dinâmica do movimento de pássaros, né, insetos e peixes. Ou seja, não é só formiga, né, que ajuda, né? Originalmente, esse aí foi desenvolvido para o problema de otimização com variáveis contínuas. Tem um desempenho similar ao dos algoritmos genéticos. Tá vendo aí os pássaros? O bando de pássaros?
né? Estudos apontam que um bando de pássaros encontra alimento por meio de esforço conjunto. Sugere que eles compartilham informações. A coreografia estética de um bando de pássaros em voo chamou a atenção de zoologistas e cientistas da computação. Dúvida: quais as regras empregadas pelos pássaros para estarem voando sincronamente e mudarem de direção repentinamente, espalhando-se e agrupando-se em seguida? A solução dessa dúvida é o seguinte: modelos baseados em manipulação de distância entre indivíduos têm sido criados acreditando que o comportamento do bando é o esforço dos pássaros para manter uma distância ótima entre todos os elementos desse bando. Um bando de pássaro otimiza uma função objetivo. Então, consideramos uma função objetiva duas variáveis, x e y. São duas variáveis. Cada agente escolhe seu melhor valor até o movimento e sua posição XY. Essa informação é experiência pessoal. Além disso, cada agente conhece o melhor valor do grupo até o momento, entre todos. Essa informação é a experiência do grupo. Então, nós temos experiência profissional e experiência do grupo. Cada agente tenta modificar sua posição considerando as informações: posição corrente, velocidade corrente, distância de sua posição corrente e a melhor, distância da sua posição corrente e a melhor, né? Posição aqui, PBest e GBest. PBest é o seu melhor valor até o momento. E GBest é o melhor valor do grupo. Uma nova posição é definida pela aplicação do operador velocidade, a velocidade de cada agente calculada por essa equação aqui embaixo, aqui. Né? Os parâmetros C1, C2 e C3 podem representar coeficientes cognitivos sociais, né? C1, o quanto a partícula confia em si mesmo, C2, o quanto a partícula confia em sua experiência, C3, o quanto a partícula confia em seus vizinhos. Tudo isso para mudar de posição. No início, as partículas voam aleatoriamente pelo espaço de busca, conforme vocês veem aqui. Quais são as vantagens? As vantagens é que você tem que essa abordagem é insensível à mudança de escala das variáveis. Outra vantagem: implementação é adaptável a computadores paralelos, não requer cálculo de derivadas, poucos parâmetros para serem definidos, e é legal para encontrar um mínimo global. E as desvantagens? Rápido para localizar, a bacia de atração de boas soluções, mais lento no ajuste fino da solução, como é o caso dos algoritmos genéticos. Pessoal, então hoje é isso aí. Simulated Annealing, busca tabu, end column e particle swarm optimization. Nos vemos na próxima aula com mais algumas metaheurísticas e eu quero vocês presentes na aula. Vou avaliar a presença de vocês na aula de alguma maneira, tá? Seja na nota da prova, seja na nota do primeiro ou do segundo trabalho. A presença de vocês vai contar ponto de alguma maneira, porque eu quero vocês presentes na aula. Recado dado, até a próxima.